Alô, meu povo! Mais uma edição do Papo de Gestão, podcast que está fazendo o maior sucesso em toda a cidade. Eu, João Glória, meu amigo Emmanuel de França, e aqui recebendo hoje a nossa querida vice-prefeita, irmã Vera. A paz do Senhor, irmã, tudo bem com a senhora? A paz do Senhor, João, a paz do Senhor a todos que nos assistem nesse momento. Tudo bem. Irmã Vera, uma pergunta que muita gente me faz nas ruas, né? Eu mesmo tenho muita curiosidade, né? Nós sabemos que o início da campanha Lucídio, irmã Vera, teve antes da senhora, teve também o nosso amigo Chicão Balestrelli. Nós sabemos que não foi tão fácil, não foi tão tranquilo. E eu gostaria de fazer uma pergunta, até porque a senhora é uma pessoa evangélica, assim como eu, acreditamos em Deus, acreditamos no poder de Deus, Emmanuel de França também. Em que momento a senhora sentiu? É de Deus, né? É a vontade de Deus que a gente venha a vencer? Porque, como eu falei, não foi fácil. Difícil. Não foi fácil. E sabendo, conhecendo que as coisas, para darem certo, as coisas boas, nem sempre são fáceis, nada cai de paraquedas, né? Eu entendi, João, logo de início o seguinte, que era o projeto, era o plano de Deus, era tempo, dado uma promessa. Como cristã, eu sempre acreditei nas promessas de Deus. E a gente lê isso na Bíblia, né? Conhecedor de como. E as promessas de Deus, elas nem sempre são rápidas. As promessas podem ser demoradas para nós, que para Deus o tempo não passa. E quando chegou um convite, quem soou o meu nome? Quem sou eu? Era uma vereadora. Sim. Não tinha dinheiro, é pobre. Né? Qual o quesito principal, né? Os quesitos principais para a senhora mesmo começou a se perguntar por que eu fui escolhida? Eu mesma perguntei, fiz essa pergunta, por que eu? É tanto que eu hesitei, né, de início, e depois fui analisar. E as coisas foram culminando para darem certo, né? Porque eu não tinha conhecimento, eu não conhecia o Chicão, hoje um grande amigo, né? Feliz e sinto honrada em conhecê-lo e sempre honrada também por ele ter aceitado declinar para mim. E então eu não conhecia. E os critérios para uma campanha, principalmente para aquele momento, era uma simples vereadora, mulher, cristã, pobre. Agora, pelo fato da senhora ser vereadora, vice-prefeita, isso até facilita hoje, né, o seu trâmite no Poder Executivo, né, a experiência que você teve, 4 anos. Sim, com certeza, porque até para eu ganhar a campanha vereadora, Emmanuel, eu fiz 3 campanhas. 2 foram de experiência ganhando é boa, não ganhando não é tão boa. Mas nem sempre a vitória é do jeito que pensamos. Nós podemos considerar a vitória muitas vezes quando perdemos, porque a gente adquire experiência. A gente aprende muito, né? A gente aprende muito, né? Então, aí como vereadora, é claro que a gente vem aprendendo um pouquinho de experiência na vida pública. Isso também já nos fez, né, nos levou conhecimento, até um pouco de conhecimento, ser conhecida pela sociedade. Eu acho interessante, viu, João? Fique à vontade. As pessoas às vezes, vou falar com a vice, que é mais fácil. Mas entre o prefeito e o vice, a gente percebe que não tem tanta essa diferença, essa dificuldade. Hoje eu tive a oportunidade de ver ali na frente, no atendimento, muita gente querendo falar com o prefeito e ela estava saindo, ia para uma reunião. De repente, ela resolveu voltar para atender as pessoas. Eu achei bacana aquilo, atendeu as pessoas muito bem. Quer dizer, como disse uma certa pessoa, você é o equilíbrio da administração. Nós estamos nessa posição, se eu estou hoje vice-prefeita, foram as pessoas que nos colocaram. Foi a sociedade que aceitou e quis. Então eu não posso dar as costas, né? Eu já estou aqui, então é claro, o prefeito, se é mais fácil falar com a vice que o prefeito, não que o prefeito seja difícil, mas as preocupações, a responsabilidade do prefeito, as responsabilidades são maiores.
E ele está sempre atendendo reuniões, atendendo, às vezes, viagens em Belém, que é de responsabilidade, primeiro, do prefeito. Ele é o chefe do município, ele responde, né? E nós estamos, como se diz, equilíbrio ajudante, para ajudar, né? Estarmos e atender a população, até porque, para mim, é um prazer. E, então, é claro, uma reunião, chegar atrasado numa reunião não é bonito, né? Às vezes a gente vai justificar o injustificável, mas eu quero ter a tranquilidade e eu vou em paz. Não, vou atrasar um pouquinho, mas eu atendi um cidadão, uma cidadã, alguém que veio, às vezes distante, às vezes vem da colônia. Verdade. Não é? Não dá para deixar para amanhã, não é verdade? Para gente que mora na cidade, a poucos metros ou quilômetros daqui, é fácil. Mas para quem mora na colônia, olha, hoje não dá, amanhã você volta. E se amanhã essa pessoa tem onde ficar? Tem condições de estar na cidade até amanhã? Eu faço essas perguntas porque eu também vim do campo. Sou filha de agricultor, eu vim da agricultura, das dificuldades. A gente entende isso, então a gente continua assim, vivenciando. Irmã Vera, a gente tem percebido que a senhora tem visitado muitas colônias aqui no nosso município. Uma das suas características é ter essa sensibilidade, né? Ver realmente, sentir o que as pessoas estão precisando. Como é que a senhora tem acompanhado as questões sociais do nosso município? O que é que a senhora tem sentido? O que é que a senhora tem visto e o que é que tem feito? João, a gente vê as dificuldades das pessoas. A vida no campo, ela não é uma vida fácil. Quem tem a origem já é originado de lá, então ele gosta, é um prazer. Eu gosto muito de ir ao campo, eu gosto de plantar, eu gosto de colher, eu gosto de ver lavouras, entende? Quando eu viajo assim, às vezes agora mesmo, poucos dias estávamos para o Mato Grosso do Sul, fomos até o Paraguai, um trabalho que nós temos lá, e as terras do Mato Grosso do Sul, as terras férteis, aquelas terras assim, bem vermelhas, quando chove eu fico com vontade de mandar parar o ônibus que eu quero vem pegar na terra, eu quero plantar. E alguém ria, a senhora está para saltar daí e plantar, porque é a minha vida. Eu nasci em Brasília, na época da construção. Tem a mão boa para plantar? Tenho. Tem? Tenho. Alguém diz que tem as pessoas próximas, a senhora parece que faz milagre, tudo que a senhora planta, produz. Eu considero que sim, acho que por amor, tudo feito com gosto, por gostar, por amar, tem mais facilidade de sobrevivência, né? Então, eu vejo o nosso povo, nosso município é um município privilegiado, os nossos 19 mil quilômetros quadrados, né, de mais de 40 povoados, mais de 40 comunidades, colônias, e em todos eles nós temos muita gente simples, mas gente trabalhadora, gente honesta, gente que tem vontade de crescer, de vencer na vida, mas viver da terra. E a terra é uma mãe, né? A mãe terra, ela dá. Agora a gente precisa plantar. E esse trabalho social que nós vamos, sempre que eu tenho oportunidade de ir, tanto com o secretário de Agricultura, gosto de muito, e outros secretários de Urbanismo, Meio Ambiente, e os demais que nós vamos às colônias, a gente vê que as pessoas precisam da nossa atenção, né? Precisam. As estradas, pontes, as dificuldades das crianças para estudar. Eu já estudei na roça, já morei na roça caminhando quilômetros para ir para a aula, para estudar. Eu sei que é difícil, Então, o nosso olhar é aquele olhar assim, o que eu posso fazer mais? Eles esperam de nós. E esse é o nosso desejo, alcançar, fazer tudo que nos vier à mão para fazer, tudo que for possível, porque a gente só faz o que é possível. O impossível não somos nós, mas a gente busca a ajuda, né, das autoridades maiores, a autoridade estadual, federal, e também a misericórdia de Deus. Vice-prefeita, nós tivemos um evento muito forte em Paragominas recentemente, muito bom, por sinal, que era um Motofest. Agora vamos ter o Rally do Sertão, dos maiores, e a senhora sempre está presente em todos, participando. Pelo fato da senhora ser uma pastora de uma religião, isso, muita gente fica imaginando assim, mas ela é crente, ela é pastora, evangélica, está participando desses eventos. Parece-me que a religião não atrapalhou muito a sua
administração, né? O seu pensamento também nessa... Afinal de contas, você é vice-prefeita do católico, do evangélico, né? Enfim, é de todos. Emmanuel, eu fico olhando o seguinte, que eu fui convidada a participar da vida pública, política, eu tinha 27 anos, Orilândia do Norte, né? Na primeira eleição, eu fui convidada para ser vice, pelo menos 3 candidatos me convidaram. Um até desistiu de sair, só saía se eu saísse com ele sendo prefeito, né, encabeçando e eu sendo vice. E eu era nova, eu disse não, eu ainda não tenho maturidade para isto. E eu nunca me arrependi, porque é muito bom você entrar em algo já com maturidade. E hoje eu tenho, vou dizer minha idade, teria um problema com ela, né? Tenho 64 anos de idade e graças a Deus pelos anos vividos. E eu tenho 53 anos que eu me decidi a ser crente, ser cristã, pertencer à Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Porque eu cito a Assembleia de Deus, nós temos muitas outras, nada contra as demais, mas cada uma tem um regimento interno diferente. Nunca se desviou, irmão? Não, graças a Deus 53 não. anos? 53 anos, eu me decidi, porque eu nasci, como eu disse, em Brasília, eu fui apresentada na igreja pelos missionários fundadores do Evangelho em Brasília, em 1956. Eu nasci em 58, então 2 anos depois que eles estavam lá, eu nasci e meus pais me apresentaram, né? Ainda a capital não tinha sido oficializada a capital da nação. E depois meus pais afastaram, mais tarde meus pais afastaram. Eu ainda continuei indo com a minha irmã, até meus 5 anos de idade, que eu tenho lembrança até dos 5 anos, das participações na igreja. Depois afastaram. Ficaram bastante tempo, foram cerca de 6 anos, porque com 11 anos de idade eu voltei, aí eu mesma já decidi, né? Ir para a igreja, fui com a minha mãe, claro, tinha voltado, e daí para cá não, aos 12 anos eu já era professora na Escola Bíblica Dominical, trabalho na cidade de Santa Helena de Goiás, o trabalho de crianças na Escola Dominical fui eu que fundei. Comecei, que a escola era para adultos e as crianças sentavam ao lado dos pais, né, ao lado das mães, e eu tinha 11 anos de idade. Um dia eu não sei que deu em mim, e meu pastor era um paraibano muito rígido e que ninguém me proibiu, pois eu vejo assim a ação de Deus, né? Eu saí pegando na mão de tudo quanto é criança dentro da igreja, e vem cá, vou ser professora de vocês. Acho que eu sempre fui assim meio audaciosa, sabe? E vou ser professora de vocês. E com poucos dias, eu tinha mais criança na classe, que era uma garagem do carro do pastor. Eu tinha mais criança fora do que adultos dentro. Então, eu já fui convidada a levar as crianças para cantar, para participar, porque eu já atrapalhava, né? E assim, então, foi sempre assim. Então, já agora aos 64 anos, Emmanuel, essa questão de eu participar, a Bíblia diz que para o puro, nada é impuro. A gente sabe separar. Eu conheço os meus direitos, os meus deveres, né? Os meus direitos vão até onde começam os seus, né? Os meus deveres também são limitados, eu sei até onde eu posso ir e que não vai mudar. Não é o participar de um trabalho em esporte. Festa, né? Uma festa. Não, nada que vai mudar o meu caráter, mudar a minha postura e fazer eu mudar de ideia. Já tenho definido, né? Já sei em quem tenho crido e o que eu quero. Então, eu hoje estou pela sociedade, né? Sou a sociedade paragominense, sou Paragominas. Nós chegamos em Paragominas em 1974, eu tinha apenas 15 anos de idade. Depois fomos transferidos para trabalharmos fora, trabalhamos 20 anos e 6 meses. Voltamos, estamos há 23 anos de volta para casa, sabe? Então, essa participação, isso aí não me incomoda. E até porque agora Rally dos Sertões é um esporte, né? Radical. Eu não tenho coragem de ir em cima de uma moto. Mas parabenizo, né? Quem tem, né? E seja bem-vindo. Esse esporte aí, esse Rally do Sertão, eu vi uma matéria aí, Paragominas passa a ser a vitrine do mundo, né? Esses 2 eventos, o Motofest e o Rally do Sertão, né? Uhum. Isso é bom para o município, né? É bom. Paragominas é uma cidade diferente, né? Nós sabemos disso. E eu sempre declaro assim, falo assim, Deus tem promessas para essa cidade. E Deus tem abençoado.
O fato de Deus abençoar ou ter promessas para um povo, para uma cidade, não quer dizer que esse povo não passe por dificuldades. As dificuldades são testes de resistência, né? E Paragominas tem passado por esses testes de resistência. Controvérsias, dificuldades, né? Tivemos tantas dificuldades financeiras, do desenvolvimento. Tivemos, mas olha aí a cidade superando, e hoje é a primeira cidade do estado do Pará, entre os 144 municípios, né? Nosso é o primeiro que o Rally de Sertões vai passar, não é isso? Na entrevista com o prefeito que a gente fez aqui, o João Glória até citou um fato aí, e eu fiquei até curioso, realmente. No começo, para vocês, para o prefeito, para o vice, para a gestão, foi difícil, né? E agora parece que as coisas estão todas caindo do céu. Paragominas está alavancando, né, esses eventos. Quem imaginaria que um dia Paragominas fosse anfitriã de um evento como esse, conhecido mundialmente? Mas no começo foi dificuldade para vocês. Sim, até quando nós recebemos a visita da equipe, né, do Rally de Sertões, parecia assim uma coisa, será que isso vai ser verdade, né? É só especulações, e quer saber se a gente aceita, se o prefeito aceita, né? Então tudo parecia assim, né, difícil, mas olha aí, estamos a menos de 24 horas, não é isso? Para recebê-los. E nosso convite aqui à população é que a população aproveite esse momento, que pode ser único. Não é verdade? São 30 anos, né? Verdade. Mas pode Isso ser é uma único. demonstração de que, graças a Deus, a cidade vai bem. Até porque, pelo que eu vi, eles são muito rigorosos na escolha das cidades por onde iriam passar. E a gente, de repente, recebê-los, né, para saber se a gente quer, senão que eles já tinham, né, vindo antes, monitorado a cidade, feito um levantamento. Então, para nós é motivo de orgulho realmente ver que Paragominas hoje tem essa estrutura, né, para receber um evento de porte internacional, e graças a Deus amanhã já vai ser uma realidade a gente receber todo esse pessoal, até porque não são só os pilotos, né? Existe toda uma equipe por trás, então vai ser muito, muito bacana realmente, vai ser muito gratificante para todos nós. Mas, prefeita, deixa eu lhe fazer outra pergunta. Paragominas sempre foi muito conhecida por tratarmos aqui tanto o prefeito como o vice, como na realidade 2 prefeitos, não é verdade? Então eu queria lhe perguntar como é a convivência da vice-prefeita Vera com o prefeito Lucídio, como é que está essa parceria? Até porque a gente já viu muitas situações em outros lugares onde começa bem, mas depois o prefeito briga com o vice e acaba um, né, entrando em conflito com o outro. Mas aqui não, aqui a gente vê que quando o prefeito está em um determinado lugar, a senhora está em outro também trabalhando. Como é que está essa parceria de vocês? Essa parceria é muito boa. É um médico e uma pastora. Os dois cuidam, um cuida da vida, outro cuida da alma. Na verdade, essa atenção, essa parceria, eu louvo a Deus. Dr. João Lucídio Lobato, nosso prefeito, é uma pessoa de maturidade, experiente, é um médico experiente, comedido, né? Conhecedor, inteligente, capacitado. Eu admiro muito a capacidade, a postura dele, e a gente vai levando, é claro, eu gosto de respeitar a hierarquia, reconheço a minha posição, entende? E estou vice e não desejando o lugar do prefeito, respeitando sempre essa hierarquia, e ele sempre deixa à vontade, muita vontade para trabalhar, mas eu sempre reconheço a minha posição e nós nos damos muito bem, né? É claro que existem decisões, João, Emmanuel, que são de competências do prefeito. Eu não tenho a vaidade de querer assinar um documento de alta relevância para aparecer lá a minha assinatura, não. Eu sempre pergunto para secretários ou para qualquer que leva um documento para assinar, porque esse é para eu mesmo, não deve esperar um pouco o prefeito voltar, se estiver em viagem, a menos que às vezes o jurídico, alguém diz, não, a senhora pode assinar, ou a senhora deve assinar, nós precisamos, porque eu vejo esse momento, ele é o prefeito e vai ser, nesses primeiros 4 anos, como nos demais, então nos 2 mandatos, porque eu acredito na reeleição. Acredito.
Dificuldades, Emmanuel e João, nós tivemos muitas. Pois é, isso que eu queria voltar à pergunta, que não deu tempo a senhora responder a dificuldade no começo, né? Muito difícil, por quê? Foi uma mudança. Uma mudança, né? Então todos estavam acostumados a trabalharem, né? A equipe já de alguns anos, né? Vários mandatos, e agora é como começar. Não é um recomeçar, é um começar. Para nós foi um começo. Demorada. Foi uma transição demorada e bastante assim, às vezes desgastante também, os embates, né? As pessoas estavam acostumadas a um trabalho. Teve problemas assim de divergência com o legislativo, mas agora parece que, graças a Deus, está tudo caminhando junto, né? O ser humano, ele tem sempre as suas próprias ideias, suas próprias intuições, né? E às vezes nós temos dificuldades, como seres humanos que somos, dificuldade de mudança. A gente não quer mudar de hábito, né? Mas cada pessoa é uma pessoa, e eu entendo que eu devo aceitar você assim como você é e não como eu quero, não é verdade? Mas aí juntos a gente vai adequando e vai ajustando também, né? Então foi um momento de ajuste, mas eu creio que isso foi um aprendizado também, tanto para um lado como para o outro. Eu acredito, pelo menos dependendo de mim, eu acredito que está tudo bem. Né? De mim, falando assim, do nosso lado aqui, né? Eu não tenho nada contra e me dou bem com todos os vereadores, né? É a classe que passei por lá e foi muito bom, foi um aprendizado. E eu vejo também que os novos, né? O pensamento de quem vem para o legislativo é sempre um, né? Depois, quando a gente senta na cadeira, assume, né, João? Que a gente vê que é diferente. Verdade. É bem diferente. O legislativo é para legislar, né? O executivo é para executar. Então, enquanto vereadora, eu sempre vi essa necessidade de estar aliada, estar bem com o executivo, porque os projetos que eu tive, os projetos do legislativo, só acontecem, só são executados pelo executivo, né? Então, um depende do outro e assim a gente vai caminhando. É verdade. Prefeita, só mais uma pergunta da minha parte, eu queria saber. A senhora deixou claro ainda agora há pouco que conhece, quer dizer, está aqui antes da fundação mesmo do município, de uma certa forma, se eu não me engano, se eu não estiver errando aqui as datas. A senhora conhece melhor do que ninguém a nossa cidade. O que é que a gente ainda pode esperar de Paragominas? O que é que a senhora pensa sobre o futuro? Nós já passamos por vários ciclos econômicos, né? Estamos vivendo agora um novo momento, uma nova realidade, mas economicamente falando, o mundo todo dia muda de uma certa forma, e isso gera, muitas das vezes, um certo temor, né? Qual é a sua visão de futuro para o município de Paragominas? Bom, João, eu cheguei aqui em 1974, né? Então já tinha quase 10 anos de município. Já estava fundado? Já tinha ido interventor. Eu estou confundindo porque a senhora me falou em 1950, mas foi quando a senhora nasceu em Brasília. Em 58, quando eu nasci em Brasília. Aqui em Paragominas, quem chegou no início, antes de ser cidade, foi meu esposo. Em 1962, ele chegou aqui, né? Trabalhava nessa região. E já em 74, já tinha os interventores, o primeiro prefeito, né? E já chegamos quase no tempo, logo depois já foi a eleição e Fausto Fernandes, né? E, é claro, lá atrás a cidade era bem pequena, para nós, né? Eu era adolescente de 15 anos, eu e minha irmã, para nós foi um choque, né? Saímos de uma cidade um pouco evoluída, Santa Helena de Goiás, né? Tivemos as dificuldades de adaptação, o goiano, né, vem assim com um sotaque bem puxado, né? Então tivemos todas essas dificuldades, mas aqui estudamos e a gente não tinha ideia do que seria a cidade de Paragominas hoje, né? Porque nós só tínhamos aqui a Praça Célio Miranda, a cidade terminava ali na Rua do Contorno. Quando foi construir o Hospital Municipal, meu Deus, o hospital está sendo construído muito longe, no mato. Quando construiu a Fundação Bradesco, então, a gente ouvia as mães, como é que eu vou levar meu filho para estudar nessa distância, no mato, tão longe? Né? Tudo parecia, ao parque de exposição, eu gostava de
dar voltas com o jipe que a gente tinha, esse jipe de entrar no mato, sem capota, sem portas, assim, para mim era diversão, porque era tudo, a parte de exposição também parecia longe, que a gente procurava ir de carro. E hoje a gente vê o desenvolvimento. Eu me alegrei muito quando eu vi a primeira lavoura aqui, porque a gente veio do sul, a minha cidade, Santa Helena de Goiás, Rio Verde ali, a cidade de Santa Helena era conhecida como a capital do algodão. Lá era o algodão, né? Mas também a soja, o arroz, todos os cereais. E quando eu vi, e eu tinha vontade de ver isso, o tempo do Dr. Dinan, um dia conversando com o Dr. Francisco Antônio, ainda disse tempo ainda do carvão, de muita madeira, e eu disse, está na hora de vocês pensarem em algo diferente, tipo lavoura para o nosso município, porque a madeira uma hora acaba. E isso foi muito antes, né? Lá no primeiro mandato do Dr. Dinan. Vamos dizer, a gente precisa ver lavouras aqui. Pará tem terras lindas, terras férteis, aqui Paragominas. E eu falei isso por falar. E quando eu vi despontar as primeiras lavouras, eu fiquei muito feliz, né? Porque o desenvolvimento, sabendo a gente que a lavoura mecanizada, ela não dá tanta mão de obra quanto algumas que, né, dependem da mão de obra. Mas ela gera emprego e renda. E nós agradecemos a Deus por esse desenvolvimento, das pessoas que acreditaram no potencial do nosso município, né? Os primeiros investidores do agronegócio que tiveram a coragem de plantar soja, de plantar milho, de plantar outras plantações que até então, porque pelo Pará, pela naturalidade do paraense, o paraense ele é confortável, o paraense em si, né? Muitos com a sua pequena terra, com as suas pequenas lavouras, estava tudo muito confortável. Mas hoje a gente vê essa expansão, essa prosperidade, e o que eu posso ver no futuro, eu vejo uma cidade muito mais próspera. A gente viaja muito para essas cidades do sul do país, então, sinceramente, quando vem chegando assim para algumas que começam a ver silos, eu pergunto assim, opa, estou chegando perto do quê? De Maringá? Olha a cidade de Maringá, cidade bonita, né? Poxa, Vera, estou muito longe. Mas a nossa Paragominas, ela não está aquém, né? Ela tem esse potencial dessas cidades próximas do estado de São Paulo, que seja... Agora que nosso desejo também é que a nossa população continue sendo essa população humilde, companheira, que Paragominas tem essa sensibilidade, é uma população sensível, parceira, compreensível, amorosa para com o próximo. Então, que não venhamos perder o nosso carinho, nosso amor ao próximo, olhando sempre para frente, mas olhando também do lado, não olharmos só para cima, né? Saber que existem pessoas que dependem da nossa atenção, da nossa ajuda, então que essa cidade continue assim, sendo essa cidade Pará, Goiás e Minas, uma cidade formada, nós temos aqui, eu costumo dizer que nós temos todos os estados brasileiros aqui representados e mais alguns países também. Então, eu vejo um futuro muito próspero para a nossa geração. A gente deu para observar, vice-prefeito, aqui nessa feira agropecuária que agora, houve uma aproximação muito grande do Poder Executivo com o pessoal do agronegócio, né? Sim. E eu vi muita gente conversando com o prefeito, empresários que vieram de fora, parabenizando o município, né? E a tendência é cada vez mais atrair investidores para cá. E o prefeito até ficou satisfeito com isso. Quer dizer, é bom essa aproximação, essa aproximação do agronegócio com o Poder Executivo. Tem gente que pensa, mas os empresários precisam estar mais alinhados com o Poder Executivo, mas as coisas acontecem naturalmente, vem acontecendo naturalmente, né, vice-prefeito? Qual a sua visão? A minha visão é essa parceria, essa comunhão, né, essa amizade, porque um depende do outro. É claro que o agronegócio, nós temos o show agro, é um show, né? É lindo o trabalho, é maravilhoso. Aí a Agropec, que já foi o quê? 55 anos, né? Foi a 55ª edição da Agropec, que é uma festa da cidade. E este ano
parece que foi melhor que os outros, né? A população, olha, tinha dia que você andava ali naquelas ruas, né? Exatamente. Dentro ali do Agropec, é bonito ver a família, né? Pai, mãe, filhos entrando para ver o que tem lá dentro, o que apresenta, o que tem construído dentro do município, do agronegócio, aquelas grandes máquinas, crianças olhavam e diziam, o que é isso, né? Tão grande. Então isso é importante, né? É cultura, é cultural e é prosperidade também. Então essa harmonia é muito boa. Todas, porque nós precisamos dos servidores, né? Nós precisamos dos pequenos, desde aqueles que cuidam da limpeza das nossas ruas. Nós dependemos deles para isso, graças a Deus por eles. Precisamos dos professores, os que ensinam, todos os níveis, e precisamos dos grandes, que elevam, que dignificam também a nossa cidade. São eles que trazem o grande desenvolvimento, né? Então, parabéns a todos nós, aqui os nossos pecuaristas, nossos lavouristas, desde o pequeno. A agricultura familiar é uma coisa extraordinária, é lindo ver nossos feiristas, ver as pessoas produzindo, né, plantando e colhendo, isso é maravilhoso. E ver também saindo caminhões e mais caminhões de cereais, aí é bonito isso. Então, viva a nossa cidade, viva o nosso povo. A senhora falou em desenvolvimento, até o prefeito também citou no caso aqui. Quando chegou para cá, mais no supermercado Mateus, era pensamento de alguns, poxa, acabou o comércio de Paragominas, mas não foi bem assim, o comércio quase ficou mais forte, né? A gente entra nessa 15 de novembro, né, já, você já percebeu, qualquer comércio aqui na Cidade Nova, qualquer bairro aqui de Paragominas, aquela produção está exuberante em comércio. Comércio para todo lado. Né? E aquecido, né? O comércio Paragominas é realmente forte, vice-prefeito. Com certeza, um comércio forte. E deixa eu dizer, a chegada do Mateus, né, é claro, de início, a curiosidade das pessoas de entrar num supermercado tão grande. Não é? A curiosidade, é claro, de início a promoção, né, inaugural, isso é normal, é comum e é bem-vindo. E as pessoas vão acabar falando, não, que nada, como você disse, aumentou. Por quê? Logo os preços também se estabilizaram, equipararam os nossos. Se tinha alguns dos nossos assim mais elevados, ele viu que não podia ser por aí, né? Que às vezes eu costumo dizer, Mano, que a nossa cidade, nós temos pessoas de poder aquisitivo bem alto, né? Parabéns a eles. Mas nós temos um custo de vida alto, mas não padrão de vida. O padrão de vida Paragominas, buscando a classe, você for buscar assim para equiparar um pelo outro, não são muitos que têm padrão de vida alto. Por quê? Um pai de família que ganha um salário mínimo não dá conta de comer 1 quilo de carne do preço que está todos os dias. Verdade. Sabemos disso. Então tem que fazer um malabarismo e mudando sempre o cardápio para atender. A gente vê essa dificuldade, né? Acho que não é só em Paragominas, no Brasil. É o Brasil todo, com certeza. Estamos falando de nós por estarmos aqui, mas né? E fora também a gente conhece alguns países que a gente já tem ido, assim, da América Latina, né? A gente vê que a dificuldade fora é bem maior. Falando questão do comércio, o próprio Aliança continua investindo, né? Investindo. A equipe os proprietários da Aliança são grandes investidores que acreditaram no nosso município, né? Acreditaram na prosperidade, no crescimento. Então é bom a gente equiparou, como você disse, você vai no Jardim Atlântico, aquela avenida principal, um movimento bonito, vai na Barão de Araúna, lá na Promoção 3, aí lá na Jaderlândia, você chega assim e diz, não, aqui é um centro comercial, não é? Todo lugar que a gente vai, a gente passa, aqui é um centro comercial. Então parabéns aos nossos comerciantes, os grandes, pequenos, porque os pequenos continuam aí, firmes, e é importante que as pessoas afastaram um pouco, depois viram, não, peraí, onde eu estava tá bom também, então eu vou continuar aqui. Que bom, né? Isso gera receita, gera empregos. Irmã, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, para nós foi uma alegria muito grande, havia já uma ansiedade nossa na sua vida, né, para participar do nosso programa. E a gente, claro que parabeniza, né, os trabalhos feitos pela senhora, pelo nosso prefeito,
E o convite fica aqui para que a senhora volte novamente, falando das ações, falando também da programação da nossa Assembleia de Deus aqui em Paragominas, que inclusive fez uma participação muito importante, muito bonita no desfile do dia 7 de setembro. Uma vez eu lembro que eu até cobrei da senhora: irmã, o que está acontecendo que eu não vejo mais a Assembleia de Deus, dos desfiles do dia 7 de setembro? Então, para nós foi uma alegria ver, né, a Assembleia de Deus desfilando. E a gente queria deixar os microfones agora à sua disposição para as suas considerações finais, por favor. Ok, bom, eu quero aqui parabenizar a Secretaria de Educação, a secretária Andréa Sampaio, toda a sua equipe, Secretaria de Cultura, todos os diretores. Gente, 7 de setembro, ontem, foi uma festa linda. Mostrou assim, os professores, os diretores, os alunos, todos mostraram que estavam com saudade desse patriotismo, né? O evento, o show que deram ali da história da independência. Então foi lindo, parabéns a todos. A igreja, João, nós desfilamos ao Departamento de Senhoras. No desfile de 2003, nós estávamos ali na rotatória, eu acho que onde ficava perto ou lá na praça. Estava ao lado do doutor Adnan, que ele sempre convidava para o palanque. Eu disse: o ano que vem eu vou colocar a igreja aqui. O prefeito disse: mas era ok. Aí nós colocamos, e desde lá começamos com o Departamento de Senhoras, né? E teve alguns anos nós diminuímos, que a pedido mesmo da direção da organização do desfile, que era um número menor de pessoas. Mas ontem eu também me surpreendi, agradeci, passei mensagem para as nossas líderes e a equipe organizadora, que foi muito bonita. Estava ali senhoras, senhores, crianças, as famílias ali representadas, mostrando esse ato cívico, né? E o patriotismo também, a nossa pátria amada, nosso Brasil. E eu estava vendo aqui na Rally de Sertões, 30 anos, eles escolheram, Emmanuel, Paragominas para passar aqui na sua 30ª edição. É o maior do mundo, né? E, gente, compensa estar ali amanhã para ver. Olha, não dá para sair não, é depois do almoço. Se não fosse, era bom levar a marmitinha. Mas não perder esse evento lá no Polo Moveleiro, está tudo preparado, a equipe aí, são muitos, né? Ligados que pertencem a esse momento. E eles escolheram nosso país mesmo, que em nenhum lugar viram ser tão propício para o rally quanto a nossa pátria, né? Quanto o nosso Brasil. Nós precisamos, se tivéssemos oportunidade de percorrer todo o nosso país, ninguém queria ir lá fora não, Emmanuel. O país é lindo, nós temos lugares muito bonitos, né? Sem contar o nosso estado também, que é um estado assim, de lindas praias, florestas, coisa muito bonita. Agora, bom mesmo é a nossa cidade. Paragominas, Paragobense, essa cidade falam que é Paris, mas é Paragominas mesmo, porque Paris é muito agitado. O bom é aqui, que é esse povo, esse calor humano, essa proximidade, essa cidade de muitas denominações e crenças, mas cada um tem a sua fé, a certeza, sua convicção. E eu louvo a Deus por essa cidade. Obrigada, Paragominas, por me proporcionar a mim esta oportunidade de estar à frente. Eu passava pelas ruas da cidade e quando eu vi uma coisa diferente, eu dizia assim: se eu fosse prefeito, eu queria saber o que é isso aqui. Né? Ter conhecimento de tudo o que acontece. E agora eu vejo como prefeito, a gente não consegue saber tudo. Né? Como vice-prefeito, a gente não consegue, mas logo a gente toma conhecimento e sabe que é crescimento, é prosperidade, é bênção de Deus. Deus abençoe. Muito obrigada a vocês por me proporcionar a mim esse momento também. E vamos, porque o nosso ideal, o nosso lema é lutar, trabalhar e vencer. E juntos nós somos mais fortes. Muito obrigada. Amém, irmã. Olhe por nós. É o Papo de Gestão. Obrigado, Emmanuel de França. Obrigado, prefeito. E a gente volta, gente, com outras entrevistas em outras oportunidades. Sempre lembrando que você que está nos acompanhando pelo YouTube, você pode compartilhar, você pode fazer a sua inscrição, você pode dar o seu like e, é claro, nos ajudar aí
a levar, com certeza, o Papo de Gestão bem mais longe. Um grande abraço e tudo de bom!